Fala moçada, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente tratar de dois conceitos que deixam os meninos de cabelo em pé quando vai fazer atividade aí de língua portuguesa. São eles, análise morfológica e análise sintática. Afinal, quem são essas senhoras, né? Parece até nome daquelas senhoras chiques, né? Senhora análise sintática, dona análise morfológica. Não é nada disso não, hein? Nós vamos ver aqui uma linguagem bem tranquila, bem acessível, nada de usar aqueles termos técnicos da gramática, uma linguagem bem tranquila para vocês entenderem. Nós vamos ver do que se trata esses conceitos para ficar mais fácil na hora de fazer atividade. Bacana? E já de antemão, nós vamos fazer a introdução da análise sintática, estudando aqui os principais conceitos iniciais, né? Frase, oração, período. Antes de mais nada, quero pedir aí para vocês curtir esse vídeo, colocar aquele comentário bacana e compartilhe aí para que esse vídeo possa ser acessado por outras pessoas e ajudar a adquirir os conhecimentos necessários dessa parte da nossa gramática da língua portuguesa. Bem, vamos lá então, bora pro vídeo! É isso aí, gente. Vamos então ver do que se trata análise morfológica e análise sintática. Bacana? Então, quando vocês fazem atividade, é muito comum de aparecer lá no enunciado questões do tipo: faça análise sintática das orações abaixo, faça análise morfológica das palavras das frases a seguir. E aí fica aquela dúvida, meu Deus do céu, o que é fazer análise morfológica? O que significa fazer análise sintática? A gente fica perdido. Então vamos tentar entender aqui bem fácil o que significam esses conceitos? Vamos lá então. Na análise morfológica, a palavra é analisada isoladamente, ou seja, nós vamos na frase pegar palavra por palavra e vamos fazer a análise dela em separado, relacionado às classes gramaticais. Quais são essas classes? Estão lembrados? São 10. São elas: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São as classes de palavras que a gente estuda principalmente aí no sexto e sétimo ano, que são os anos de escolaridade que a gente dá essa ênfase para o estudo da morfologia. Bacana? Então, na análise morfológica, nós vamos fazer isso. Cada palavra a gente vai analisar isoladamente. É como se cada palavra correspondesse a uma pecinha do quebra-cabeça. Então, nós vamos pegar peça por peça e vamos analisar relacionando com a classe gramatical a que a palavra pertence. Perfeito? Então, vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Imaginemos que vocês recebem uma atividade e nessa atividade apareça o seguinte comando de questão: faça a análise morfológica das palavras da frase abaixo. Então, se aparecer assim, galera, vocês já sabem. Faça a análise morfológica significa que eu vou olhar palavra por palavra e vou falar a que classe gramatical que ela pertence, tá? Grosso modo, é isso. Então, a nossa frase no exemplo aqui é: meu melhor amigo ama a Oswaldina. Aí, ó, Oswaldina apareceu de novo aí na nossa videoaula, né? Agora vai ser presença constante aí nos meus exemplos. Então, vamos lá. Meu melhor amigo ama a Oswaldina. Como que vai ficar a minha análise morfológica nessa frase? Da seguinte maneira: não tenho que olhar palavra por palavra, então basta dizer a classe gramatical a que cada uma delas pertence. Então, vamos lá. O meu, nós sabemos que é um pronome. Para ser mais específico, é um pronome possessivo. Melhor é uma característica aqui referente a amigo. Então, características, qualidades, nós temos um adjetivo. Amigo é a forma como eu estou designando uma pessoa que eu tenho intimidade. Então, designar, denominar nomes. Então, é um substantivo. Para ser mais específico, substantivo comum. Ama está indicando uma ação aqui na frase. Então, palavras que têm como função expressar uma ação, verbo. O a está acompanhando aqui um nome para determiná-lo. Então,
Esse azinho aqui está com função de artigo, faz parte aí dos artigos. E Oswaldina, nome de pessoa, então substantivo. Sendo mais específico, substantivo próprio. Pronto! Aqui está realizada então a nossa análise morfológica. Então, para cada palavra, percebam que eu defini qual classe gramatical que cada uma pertence. Beleza? Se eu quiser fazer uma atividade mais detalhada, se o exercício pedir, eu posso aprimorar ainda mais essa análise morfológica? Posso. Como eu falei com vocês, ó, o meu é pronome. Ah, mas vamos especificar melhor? Que tipo de pronome que é esse? Pronome possessivo. Substantivo aqui, por exemplo, nós temos um substantivo comum. Oswaldino aqui, nós temos um substantivo próprio. O artigo definido. Então, a gente pode especificar melhor essa nossa análise morfológica também. Bacana? Mas aqui nós vamos fazer de uma forma simples, só para ficar bem claro o entendimento desse primeiro conceito. Certo? Agora, análise sintática. A análise sintática, conforme eu coloquei aqui no quadro, é o estudo da função das palavras dentro de uma oração. Oração aqui, vamos colocar como sinônimo frase, tá bom? Então, estudo da função das palavras dentro de uma oração de acordo com o seu sentido e de acordo com a sua posição. Nós vamos ver como que isso vai funcionar, tá? Então, olha só, aqui nós vamos estudar a função das palavras dentro da frase, dentro da oração. Nossa, não estou conseguindo entender isso ainda. Então, nós vamos fazer o seguinte, para ficar um pouco mais claro. Para quem é meu aluno do nono ano, tanto da IFAL quanto do Domingos Diniz, vai lembrar que lá no sétimo ano, eu passei essa estrutura para vocês, ó. Estrutura SVC. É uma estrutura, vamos dizer, canônica de formação das frases. Não só na língua portuguesa, mas em todas as línguas. Tá? Em que consiste então esse SVC? O S aqui é de sujeito. O V de verbo. E o C de complemento. Complemento. Tá? Essa estrutura SVC, gente, na verdade, ela é um resumão do que a gente faz na análise sintática, tá? Então, na verdade, ela sintetiza tudo aqui. E eu estou colocando justamente para a gente entender melhor como que funciona essa análise sintática. Então, vejamos. Vamos imaginar que eu passo essa mesma frase lá na atividade, só que agora o comando da questão modificou. Lá no comando da questão, pede para vocês o seguinte: identifique na frase a seguir a estrutura SVC, ou seja, qual é o sujeito, qual é o verbo e qual é o complemento da oração. Então vamos ver? Meu melhor amigo ama a Oswaldina. Qual que é o sujeito dessa oração? Basta a gente lembrar, sujeito tem várias formas da gente definir, né? As formas mais fáceis, sujeito é aquele termo que indica sobre o que ou quem a gente fala na informação. Ou então, sujeito é o assunto da minha frase. Ou então, sujeito é o tópico da minha frase. Ou, conforme a gramática, sujeito é aquele termo que está relacionado ao verbo e faz com que ele esteja em concordância. O que isso significa? Se eu tenho um sujeito no singular, o verbo vai estar no singular. Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo vai estar no plural. Tá? Então, tendo essas definições todas, qual que seria o sujeito aqui da minha frase? Eu estou falando de quem? Quem que está aí praticando a ação verbal? Meu amigo. Quem ama a Oswaldina? Quem ama a Oswaldina? Meu melhor amigo. Então, meu melhor amigo aqui vai ser o nosso sujeito. O ama aqui, a gente já sabe que é o verbo. Então, colocar o Vzinho. Esse verbo aqui, pelo contexto, nós vamos ver que ele precisa de complemento, porque quem ama, ama alguém. Se eu simplesmente ler essa informação até o verbo, olha como que fica incompleto. Meu melhor amigo ama. Mas aí vai vir a pergunta, ele ama o quê? Ou ele ama quem? Então, ele ama a Oswaldina. Então, a Oswaldina aqui vai funcionar como complemento do verbo amar. Pronto. Achei aqui o meu SVC nessa oração. Isso que foi feito aqui, gente, de uma forma bem sintética, bem sintetizada,
é o que a gente chama de função sintática, ou seja, eu analisei as palavras dentro de um contexto, vendo o sentido delas dentro dessa frase e fui determinando a função. Bacana? Então eu tenho como função aqui, ó, o meu melhor amigo, sujeito. Nós temos aqui um verbo que vai precisar de um complemento e aqui nós temos a Oswaldina com função de complemento verbal. Beleza? C ou então CV. Se colocar CV como complemento verbal, também serve. Bacana? Perceba a diferença agora da análise sintática para a análise morfológica. Na análise morfológica, repetindo, eu analisei cada palavra isoladamente, indicando aqui, identificando a classe gramatical que ela pertence. Na análise sintática, para determinar a função, eu posso determinar de uma palavra só, como aconteceu aqui com o verbo, como eu posso ter um grupo de palavras que formam um termo. Olha o sujeito aqui, por exemplo. Não é uma palavra só, nesse caso aqui, que está formando o sujeito. É um conjunto de 3 palavras que está tendo essa função, que está exercendo essa função. Da mesma forma, o complemento. Nós temos 2 palavras que, formando um termo, exerce aqui a função de complemento. Percebam também que na função sintática as palavras estão relacionadas entre si. Olha aqui, ó, eu não analisei o verbo aqui sozinho. Esse verbo ele está relacionado ao sujeito em relação à concordância, ou seja, o sujeito está no singular, então o verbo está no singular. Se eu passo, por exemplo, aqui para meus melhores amigos, automaticamente o verbo vai modificar, porque ele está relacionado a esse termo. Então vai ficar, meus melhores amigos amam. E ele também está relacionado com esse termo. Por quê? Porque ele precisa de complemento. Quem ama, ama alguém, que é a Oswaldina. Perfeito? Por isso que eu marquei aqui, ó, a função é de acordo com o sentido que as palavras, que os termos exercem dentro da frase, dentro da oração. Beleza? Agora nós vamos ver a questão da posição. Vamos imaginar que eu troque aqui, ó. Eu vou tirar a Oswaldina daqui, vou tirar meu melhor amigo daqui e vou fazer uma pequena inversão para a gente perceber que quando a gente troca termos dentro da frase, dentro da oração, nós mudamos também a função sintática. Então eu vou colocar aqui, ó, Oswaldina, e aqui eu vou colocar meu melhor amigo. As palavras são as mesmas, não é isso? Se eu pedisse para vocês fazerem a análise morfológica, olha só como que ficaria. Meu pronome, melhor adjetivo, amigo e Oswaldino substantivo. Não alterou. Na análise morfológica ficou a mesma coisa. Agora, para análise sintática, como eu mudei esses termos, essas palavras de posição, a função vai mudar. Então percebam agora aqui, ó, que Oswaldina, que antes estava como complemento, passou a ser o sujeito. Porque é esse sujeito que está praticando a ação do verbo amar. Né? Então é a Oswaldina agora que ama, então sujeito. O meu melhor amigo, que antes estava como sujeito, agora passou a ser complemento do verbo. Porque olha só, a Oswaldina ama, só que ela ama quem? Ela ama o meu melhor amigo. Então, Oswaldina, nesse caso agora, virou sujeito. Meu melhor amigo agora virou complemento, porque eu troquei os termos, logo a função sintática também vai modificar. Ora, mas acaba que a informação fica a mesma. Se eu colocar Oswaldina no início ou no final, ou vice-versa, né? No caso do meu melhor amigo também, se eu inverter o sentido vai ficar o mesmo. Na verdade, altera assim, gente. Vejam a diferença de eu falar Oswaldina ama meu melhor amigo, para meu melhor amigo ama a Oswaldina. O foco que eu dou à minha informação modifica. Quando eu falo Oswaldina ama meu melhor amigo, o meu foco aqui está sendo o sujeito Oswaldina, eu estou falando dela. É ela que está sendo o meu assunto, é ela que está sendo o meu tópico. Agora, quando eu falo meu melhor amigo ama a Oswaldina,
Percebam aí que agora o foco da minha informação está sendo sobre o meu melhor amigo. Então, quando a gente altera os termos, volto a dizer, o sentido modifica, o foco da minha informação modifica e, logicamente, a função sintática também vai modificar. Perfeito? Até aqui entendidos? Se vocês entenderam, então agora nós vamos para a segunda parte da nossa explicação, que é a introdução da análise sintática, com esses três conceitos: frase, oração e período. Estão chateados porque a explicação acabou? Nada disso! Assistam a segunda parte, explicação sobre frase, oração e período.